Bíblia ao som de chuva. Gênesis. Capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. Passando ali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ai edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção de Neguebe. Havia fome naquela terra, assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: Essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem. Por sua causa e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. A mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abraão e disse: O que é que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens ao seu servo a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, sua mulher e tudo que ele possuía. Capítulo 13. Abrão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que ele tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está na hora. A terra aí diante de você, peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda.
Ló ergueu os olhos e Bíblia viu ao toda som a de campina chuva. do Jordão, que era toda bem Gênesis. regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e aí foi armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão: depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe para você e para onde está indo, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos cavaiais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. Naquele tempo, Azarfel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolaomer, rei de Alão, e Tibal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Pisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Bela, também chamado de Zeor. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde ficam o mar salgado. Durante 12 anos serviram Querdolaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Querdolaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em Arã, e os Emins em Safé, Querucataim, e os Zeron em seu monte Zeim, até Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Es-Mipate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Abimã, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedolaomer, rei de Elão, contra Tibal, rei de Goim, contra Asfel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços e betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens e o partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Este morava juntos dos cavilhais de Manre, e o amorreu, irmão de Ecol e de Aner, os quais eram alinhados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Querobamé e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse:
Abraão seja abençoado por Deus, Bíblia ao Altíssimo que som criou de os céus e chuva. a terra. E bendito Gênesis. seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: Fui eu que enriqueci Abraão. Não quero para mim e não ser a não ser os rapazes comerem e beberem a parte que toca a Né, Eucol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com as partes deles.